Oi pessoal, tudo bem? Professor Alex, matemática. Vamos resolver esses exercícios aí dessa apostila Aprender Sempre do sexto ano no ensino fundamental. Então virem a página para a gente começar a fazer a resolução. Logo na primeira página aí, na página 2 na verdade, né? Tem um campo para vocês colocar a identificação da escola e a identificação de vocês também, tá? Não esqueçam de colocar. Então vamos começar aqui, ó. Sexto ano, ensino fundamental, material do aluno, habilidade H11. Se trata de calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. Então, atividade 1, multiplicar e dividir. Ficha 1, multiplicar é só começar. A primeira atividade que a gente tem aí, ele vai mostrar pra gente 4 maneiras de resolver uma multiplicação, cada uma feita por um aluno. Então, Pedro vai de um jeito, a Leila de outro, o André de outro e o Marcos de outro. Então, o que é para a gente pensar aí? Analisar as estratégias de resolução utilizadas por 4 alunos para calcular a multiplicação de 122 por 13. Bom, vamos ver o que o Pedro, então, ele pensou para resolver essa multiplicação. Ele armou a continha, né? 13 vezes 122, e utilizou o procedimento, o algoritmo que a gente já conhece. A gente aprende lá no terceiro, quarto, quinto ano, o algoritmo de multiplicação. Como que ele fez? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Aí agora ele vai multiplicar o 1, que está na casa das dezenas, então ele pula aqui uma casinha. Geralmente a gente põe 0 ou sinalzinho de mais, para não utilizar essa casa aqui, ó, das unidades. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Aí agora ele faz a soma, 6. 6 mais 2, 8. 3 mais 2, 5. E 1, 1586. Vamos ver o procedimento que a Leila fez. A Leila multiplicou 3 vezes 2, 6. Depois ela multiplicou 3 vezes 2, 6. Mas na verdade o 2 aqui, ele ocupa a casa das dezenas, né? A ordem das dezenas. Então o 2 tem o valor de 20. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 20, 60. 3 vezes 1, 300. Na verdade é 3 vezes uma centena. Então são 3 centenas. Ou 3 vezes 100, dá 300. Aí depois ela fez a mesma coisa, multiplicou o 1 pelos 3 algarismos lá. Mas lembrando que agora o 1, ele não tem mais valor de 1, ele tem valor de 10, porque ele está na ordem das dezenas, tá? Então, 10 vezes 2, 20. 10 vezes 20, 200. 10 vezes 100, 1000. Aí, então, ela soma depois todos os resultados e encontra aí o mesmo valor que o Pedro encontrou. O André, olha o que o André fez. Ele faz parecido com o Pedro, só que ele começa multiplicando por 1. Então, o 1, ele tem o valor de 10, porque ele está na casinha das dezenas. Então, 10 vezes 122, né? Ele acrescenta um zerinho no final e dá 1220. Multiplicar por 10, quando é um número natural ou inteiro, a gente acrescenta 0 no final do número, né? Agora ele fez a mesma coisa que com o 1. Então, ele fez... com o 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Ele multiplicou o 3 por 122 e deu 366. E aí ele somou os dois números aí que ele encontrou, e chegou no mesmo resultado. O Marcos ele fez uma decomposição. O 122 é 100 mais 20 mais 2. E o 13 é 10 mais 3. Então ele fez uma decomposição aditiva aí. Tá? Aí depois ele multiplica cada um desses resultados aqui por cada um desses resultados aqui. Então fez aqui, ó, 10 vezes 100, 1000. 10 vezes 20, 200. 10 vezes 2, 20. E aí ele soma tudo, 1220. 1220. Fez a mesma coisa com 3, ó. 3 vezes 10, ou 3 vezes 100, 300. 3 vezes 20, 60. 3 vezes 2, 6. E aí ele soma 300 mais 60 mais 6, 366. Ele pode somar aqui também, ó, 1000 mais 300 dá 1300. 200 mais 60, 260. E 20 mais 6, 26. E aí somando os 3 também dá 1586. Então isso daí
Esses daí foram os métodos que cada aluno pensou para resolver a continha de multiplicação. Virei a página, e aí na letra B, ele fala o seguinte: escolha a estratégia ou a forma de resolução que você considerou mais fácil e descreva com suas palavras como fazer qualquer multiplicação por esse modo. Então, aí vocês vão responder, é uma pergunta aí que vai de acordo com o gosto de vocês, né? Vocês olham lá atrás, escolhe um dos 4 algoritmos de resolução de multiplicação, aquele que você achou mais fácil, e aí você descreve esse algoritmo aí, né? O jeito de fazer multiplicação aqui. O jeito mais fácil que vocês acharem daqueles 4, tá? Vamos aí, então continuar nossas atividades, ó. Cálculos com a divisão. As divisões propostas nos quadros 1 e 2 a seguir são exatas. Então a gente vai trabalhar com divisões exatas agora, tá? Preencha os quadros pensando numa maneira de não gastar muito tempo fazendo continhas. Então aqui o dividendo, o divisor e o quociente. Então o dividendo é o número que eu quero dividir, o divisor é por quanto que eu vou dividir esse número e o quociente seria a resposta. Então vamos pensar o seguinte, ó, 6 dividido por 3. Se eu pegar o 3 e fizer grupinhos de 3 em 3, quantos grupinhos eu preciso para chegar no 6? 2, né? 3 com 3 dá 6. Então 2. Agora se eu fizer grupinhos de 6, quantos grupinhos eu preciso fazer para chegar no 12? 2 grupinhos também, né? 6 com 6, 12. Então 2. Notem que o divisor ele é a metade do dividendo. Então 24 dividido por 12 dá 2 também. 12 com 12, 24. Aqui o 48, mesma maneira. 24 com 24 dá 48. Então 24 cabe 2 vezes dentro do 48. Então 48 dividido por 24 dá 2. Vejam, todos deram resultado 2. Aqui a gente pode perceber que os números aqui, eles eram metades dos números que estavam ali, tá? Agora, observe os números do quadro 1. Aqui os números. Compare os números da coluna dos dividendos de uma linha para outra. Então, ó, dividendo 6, 12, 24, 48. O que aconteceu de uma linha para outra? O 6, ele virou 12 fazendo multiplicação. O 12 multiplicado por 2 deu 24. O 24 multiplicado por 2 deu 48. Então sempre eu fui dobrando aqui, né? E o que você percebeu? Eu percebi então que os números eles estavam sendo dobrados de uma linha para outra. E com os números da coluna dos divisores, nesse caso aqui, 3, 6, 12 e 24. Dobrou também, ó. Aqui, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Então, qual seria a nossa resposta? Então, aqui, ó, na coluna dos dividendos, na coluna dos dividendos, os números vão dobrando. De uma linha para outra. E na coluna dos divisores também acontece. E na coluna dos divisores também. Então aqui vai dobrando e aqui também vai dobrando, tá? Agora vamos ver a de baixo. Se multiplicarmos o dividendo por 6, ou se multiplicarmos o dividendo 6 por 5 e o divisor 3 por 5 e dividirmos os resultados, qual será o quociente? Explique. Então vamos ver. A primeira continha que ele pede para a gente fazer é 6 dividido por 3. Então, se eu tiver o 6 dividido por 3,
como que é o resultado dessa continha. Então, 6, 3, 2 vezes 3, 6, para 6, 0. Então, 6 dividido por 3 dá 2, sobra 0. Agora, eu vou multiplicar o 6, fazer 6 vezes 5. Quanto que é 6 vezes 5? 30. Vou multiplicar o 3 também por 5. Aí, 3 vezes 5, 15. E se eu fizer 30 dividido por 15, quanto que vai dar? Quantas vezes o 15 cabe no 30? 2 vezes, né? 2 vezes 15, 30, para 30, 0. O que aconteceu com o quociente? O quociente, ele permaneceu o mesmo, tá? Então, o quociente não mudou. O quociente não mudou, ele ficou o mesmo. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Se eu fizer 5 vezes 6 e 5 vezes 3 vai dar 30 e 15. 30 dividido por 15 também dá 2, ou seja, o quociente, o resultado da minha divisão, permaneceu o mesmo. Tá, vamos virar a página. Aí agora tem o quadro 2. Vamos lá. Observe os números do quadro 2. Dê uma olhada aqui, ó, 6, 12, 18, 24 e 30. E o divisor sempre o mesmo, 3. Compare os números da coluna dos dividendos de uma linha para outra. O que está acontecendo do 6 para o 12, do 12 para o 18, do 18 para o 24, do 24 para o 6. Estou somando 6, né? Ó. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. 24 mais 6, 30. E os números da coluna dos divisores. Não, os divisores eles permanecem constantes. Então vamos lá. Na coluna dos dividendos, os números são acrescidos de 6, de uma linha para outra. Enquanto o divisor permanece constante. Aqui, ó, os divisores. Beleza. Agora aqui. Se multiplicarmos o dividendo 6 por 10 e não alterarmos o divisor 3, nessa nova divisão, qual será o quociente? Explique. Então, primeiro vamos resolver aqui essas continhas aqui, tudo com 3. Então, 6 dividido por 3 dá 2. 12 dividido por 3, se eu pegar o 12 e dividir em grupinhos de 3, quanto que eu vou ter? 4 grupinhos. 18 dividido por 3, eu vou ter 6. 24 dividido por 3, eu tenho 8. E 30 dividido por 3, eu tenho 10. Observe, ó, 2, 4, 6, 8, 10. E agora a gente vai fazer o que ele pediu. Se a gente multiplicar o dividendo 6 por 10 e o 3 permanecer o mesmo, qual será o quociente nessa nova divisão? Então, vou fazer assim, ó. O 6 dividido por 3 dá 2, né? 2 vezes 3, 6, sobra 0. Multiplica o 6 agora por 10. Então, vai ficar
60. 60 dividido por 3. A gente só multiplica o 6 por 10 e o 3 a gente não altera. 60 dividido por 3 vai dar 2, sobra 0 aqui, baixo 0, 20. Então, quando a gente multiplica o dividendo por 10, o quociente, que é o resultado, também vai ser multiplicado por 10. Ó. Era 2, passou a ser 20. Então, o quociente também é multiplicado por 10. Deixa eu tirar aqui essa exclamação. Continuando aí, então, nossa resolução. Letra B. Descubra um erro em cada uma das divisões a seguir. Então, primeira divisão, eu vou fazer aqui no post-it para a gente comparar depois com a resolução do material. Então, ó, 2.912 dividido por 14. Então, ó, o 14, ele não cabe no 2, ele só vai caber no 29, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, 14 mais 14, ou 2 vezes 14, eu vou chegar em 28. Para chegar no 29 ainda vai faltar 1. Então, 2 vezes 14 dá 28. Eu coloco aqui embaixo do 29. Faço a continha de menos, ó, 8. 9 tira 8, 1. 2 tira 2, 0. Então, a gente já viu aí o erro, né, da continha. Era para ele colocar aqui, ó, o 28 embaixo do 29 e ele colocou embaixo do 12. Então, aí que está o erro, tá? Vamos continuar aqui a continha, ó. O 14 não cabe no 1, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou baixar 1 aqui e virou 11. Mas, ó, o 14 ele não cabe no 11, então coloco um 0 aqui, né? Antes de abaixar o próximo número, 12, ó. Quantas vezes o 14 cabe no 12? Vamos ver aqui. 8 vezes, né? Que a gente já viu ali na resposta, no resultado. Vamos só conferir que cabe 8 vezes mesmo. 8 vezes 4, 32, sobe 3, baixa 2. 8 vezes 1, 8, mais 3 dá 11, ó. Então, deu 112 certinho. Então, cabe aqui, ó, 8 vezes 14 dá 112. E aí, fazendo a continha de menos, 0, 0, 0. Tá? Então, onde está o erro? O erro está aqui, ó. Certo? Ele colocou o 28 debaixo do 12 e era para colocar o 28 debaixo do 29. Beleza? Aí eu posso depois colar aqui, ó. Só a pontinha aqui desse lado e eu vejo as duas, tá? Vamos ver a próxima divisão. 97 dividido por 9. Vou fazer aqui embaixo, ó. 97 dividido por 9. Então, o 9, ele cabe dentro do 9 uma vez. 1 vezes 9, 9. 9 tira 9, 0. Agora eu vou abaixar o 7. O 7, o 9 não cabe dentro do 7. Eu preciso expressar que o 9 não cabe nenhuma vez dentro do 7. Então eu coloco aqui 0 vezes e sobra 7. Então, 97 dividido por 9 é 10 e sobra 7, tá? Ele esqueceu de, depois que abaixa de um número, eu preciso acrescentar um 0 aqui, se esse número que eu baixei, ele não cabe nenhuma, se o 9 não cabe nenhuma vez nesse número que formou aí embaixo, tá? Vira a página. Agora a gente vai precisar resolver a continha de maneira correta. A gente já resolveu ali, vamos resolver de novo, ó. Então, junto aqui o 29 com 14, aí 2 vezes. 2 vezes 14, 28. Então, 9 tira 8, 1. 2 tira 2, 0. Abaixa 1. O 14 não cabe no 11, então acrescento o 0 aqui e abaixo o outro 2. O 14 cabe 8 vezes no 112. 8 vezes 14, 112. E aí, fazendo a continha de menos 0, 0, 0, o resultado 208. 97 dividido por 9. Então, o 9 cabe dentro do 9 uma vez. 1 vezes 9, 9. E aí, 9 tira 9, 0. Abaixo o 7. O 9 não cabe no 7, então 0. E 9 vezes 0 vezes 9, 0. 7 tira 0, dá 7. Sobra 7. Então, 10 e sobra 7, 208 e aqui sobra nada. Exata e aqui tem resto. Continuando então agora, atividade 2, desafios para dividir.
A Secretaria Estadual da Educação de São Paulo pretende distribuir 3.795 livros para 3 escolas da cidade. Observe o registro que Joel, o responsável pela distribuição dos livros, fez para dividir igualmente os livros entre as escolas. Então ele pegou aqui 3.795. Então o que ele fez? Ele pegou 1.000, 1.000 e 1.000. O 3.000 ele dividiu em 3 partes de 1.000. Então se ele pegar 3.795, ele dá 1.000 para cada escola e aí sobra 795 para ele dividir ainda por 3. Aí agora ele observa o 7 aqui, ó. O 700 ele pode distribuir 200, 200 e 200, né? Aqui, ó, esse resultado deu 3.795, eu distribuo 200, 200 e 200, então eu vou distribuir 600 livros. Vai me sobrar 195 livros ainda para distribuir. Aí ele pensou o seguinte, 6, 6 e 6, 3 vezes 6, 18. Então 3 vezes 60, 180. Ele dividiu, ele vai dar mais 60 para cada escola, e aí ainda, que vai dar 180, né? E aí ainda vai sobrar 15 livros para ele distribuir para as escolas. O 15 ele pode distribuir em 5, 5 e 5. E aí ele distribuiu os 15 livros que faltam. Então ele foi dividindo ordem por ordem, né? E foi fazendo essa divisão passo a passo aí. Então, a resposta final. Cada escola receberá 1.265 livros. Então ele pega 1.000 mais 200 mais 60 mais 5. 1.265 livros. Essa seria a resposta correta mesmo. Escreva a seguir como o responsável resolveu essa divisão. Então, como ele resolveu a divisão? Ele foi dividindo por 3 cada ordem e subtraindo do total, dividindo o resto por 3 novamente. No final, ele soma o resultado de cada divisão. Então, ele pegou, primeiro dividiu 3.000 em 3 partes, dá 3 partes de 1.000, sobrou 795. O 700 ele dividiu em 3 partes de 200, deu 600 e sobrou 195. 195 ele dividiu em 3 partes de 60, deu 180, sobrou 15. O 15 ele dividiu em 3 partes de 5. Aí depois no final ele somou 100, ou 1.000, mais 200, mais 60, mais 5. Então ele somou a resposta de cada divisão aí, tá? Essa é a resposta. Agora aí a letra B. Observe outra forma de dividir utilizada por Walter, um colega de trabalho de Joel. Então o que ele fez? Ele fez o seguinte, ó, 3.795 dividido por 3. Ele viu que 3 vezes 1.000 dá 3.000. Então ele pegou e dividiu, ele multiplicou 3 por 1.000, deu 3.000 e fez a subtração aqui. 5 tira 0, 5, 9 tira 0, 9, 7 tira 0, 7, 3 tira 3, 0. Então sobrou 795. Aí ele viu 795, que se ele pegar e multiplicar o 3 por 200, vai dar 600. Então 3 vezes 200 dá 600. Aí 5 tira 0, 5. 9 tira 0, 9. 7 menos 6, 1. Então sobra 195. Agora ele vai dividir 195 por 3. Então ele sabe que cabe 3 vezes de 30, né? Ó. 30 mais 30 mais 30 dá 90. Então, ó, deu 90. 5 tira 0, 5, 9 tira 9, 0 e 1 tira 0, 1. Aí ele observou que, que aqui dentro do 105 cabe mais 90. Então ele colocou 30 de novo, 3 vezes 30, 90. 5 tira 0, 5. 0 tira 9, aí ele emprestou, né? 10. Então 10 tira 9, 1, 15. Aí o 15 ele descobriu que cabe 3 vezes 5. Então ele coloca o 5 aqui. 3 vezes 5, 15, 15 tira 15, 0. E depois ele soma todos os resultados que ele foi dividindo aqui de grupo por grupo. É basicamente a mesma coisa que o Joel fez ali em cima, né? Continuando então aí, há alguma semelhança com a maneira que Walter dividiu? Por quê? Então, sim, porque nos dois métodos a divisão é feita por partes. E aí a gente divide novamente o resto, né, o que sobrou, até o resto zerar, ou o resto ficar menor que o divisor. Aí a gente não consegue dividir mais, tá? Então sim, os métodos são muito parecidos. Exercício C, exercitando.
Resolver as divisões a seguir utilizando a mesma maneira que o Walter. Então, ó, o Walter, ele resolveu dessa maneira, foi pegando e dividindo por grupinhos aqui, vendo quantos grupinhos cabem com certeza, e subtraindo e fazendo a mesma coisa com o resto. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos lá. Ó, 114 dividido por 2. Então, o que eu sei? Eu sei que o 50, ele cabe 2 vezes dentro do 114, porque 50 com 50 dá 100. Então, vou colocar aqui, ó, vou fazer um traço maior. Por aqui, ó, 50. 50 vezes 2 dá 100. Então, coloco 100 e vou subtrair para ver quanto que vai me sobrar de resto. Então, vai sobrar 4 tira 0, 4, 1 tira 0, 1 e 1 tira 1, 0. Me sobrou 14. O 14 eu consigo dividir em dois grupinhos de 10 e de 5 e 5, né? Então posso colocar aqui 5 e 5, aí depois vai me sobrar 4, ou posso colocar de 7 em 7 também, ó. Então posso colocar 7 aqui direto, ó. 7 vezes 2, 14, ó. Dividiu 14, e aí deu 0. Então os grupinhos de 7 dá 14. Aí eu somo aqui o resultado. 50 com 7, 57. Essa seria a resposta, tá? Vamos ver aqui, ó. 414. 414 dividido por 3. Se eu fizer 3 grupinhos de 100, 100, 100 e 100, eu vou ter 300. E o 300 cabe ali. Então, vou fazer isso, ó. Então, vou colocar aqui 100. 3 vezes 100 é 300. Vou descontar o do 414, vou descontar o 300. 4 tira 0, 4. 1 tira 0, 1. 4 tira 3, 1. Então, dividi aí, ó, deu 100 para cada e ainda sobrou 114 para eu dividir. Dentro dos 114, eu consigo dividir, por exemplo, 30. 30 com 30 dá 90. Então, eu posso colocar aqui, ó, 30 dá 90. Ó, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. Então, 9, 90. E aí eu faço a subtração para ver quanto que vai me faltar. 4 tira 0 dá 4. E aqui vou emprestar, né? 11 tira 9 dá 2. E aí agora o 24. Posso fazer quantos grupinhos de 3? 8 grupinhos, né? Aí 8 vezes 3, 24 certinho. E aí vai me sobrar 0, resto 0. Aí o resultado então é só somar. 138. 0 mais 0 mais 8, 8. 0 mais 3, 3. 1 mais nada, 1. 138. Vamos ver aí, ó, 256 dividido por 4. Então, se eu pegar 4 grupinhos de 50, 50 mais 50 mais 50 mais 50, eu consigo chegar em 200, né? 200. E aí eu consigo subtrair e vou ver quanto que falta. 6, 5, 0. Então dá 4 grupinhos de 50 e sobra 56. Posso fazer grupinhos de 10 também, ó. 10. 4 grupinhos de 10 dá 40. Aí vamos tirar o 40 e ver quanto que fica. 6, 5 tira 4, 1. Aí sobrou 16. O 16 eu posso fazer 4 grupinhos de 4. 4 vezes 4, 16. E aí sobra 0. Então aqui vai dar 50, né? 0 com 4, 4. 5 mais 1, 6. 64. Esse é o resultado. Continuando aí agora, ó, 546 dividido por 5. Se eu fizer grupinhos de 100, 5 grupinhos de 100, ó, 5 vezes 100 dá 500. Então, posso tirar o 500 aqui e ver quanto que vai faltar para eu dividir. Então, 6 tira 0, 6. 4 tira 0, 4. 5 tira 5, 0. Sobrou 46. Aí eu posso lembrar que o 5 cabe 9 vezes dentro do 46, né? Ó, 9 vezes 5, 45. 45. E aí, se eu ver, 45 tira 5, 6 tira 5, 1. 4 tira 4, 0. Então, sobra 1. E aqui vai dar 109. Então, essa daqui, ó,
546 dividido por 5 dá 109 e sobra 1. Como o meu resto é menor que o meu divisor, aí eu paro por aí porque eu não consigo mais dividir, tá bom? Próxima continha que a gente tem aí, ó, 347 dividido por 6. Se eu fizer 6 grupinhos de 50, vai dar 300, né? 50 com 50, 100, mais 50, 150, mais 50, 200, mais 50, 250, mais 50, 300. E aí, fazendo a continha de menos, 7 tira 0, 7, 4 tira 0, 4, 3 tira 3, 0. Aí agora, ó, 6 cabe 7 vezes dentro do 47. 6 vezes 7 dá 42, tabuada. Lembra a tabuada, hein, gente? 7 tira 2, 5, e 4 tira 4, 0. Então aqui vai dar o resto, ó, o resto ele ficou menor que o divisor, então paro minha continha por aí. E para eu saber o resultado, é só fazer 0 mais 7, 7, e 5 com 0, 5, 57 é a minha resposta. Então 347 dividido por 6 dá 57 e sobra 5. Tá. Último exercício aí, 964 dividido por 7. O que eu posso saber? Eu sei que 7 vezes 100 dá 700. Então vou colocar aqui, ó, 700. E vou tirar e ver quanto que sobra para eu dividir. Então vai 4 aqui, 6 tira 0, dá 6, 9 tira 7, dá 2, 264. Agora tem que pensar o seguinte, quantas vezes o 7 ele cabe ali, ó, dentro do 264. Posso pensar o seguinte, ó, se eu fizer 30, vou colocar aqui, ó, 30 vezes 7, 3 vezes 7, 21. Então 30 vezes 7 dá 210. Então coloca aqui, ó, 210. Então vai caber mais 30, né? E aí vai sobrar 4 tira 0, 4. 6 tira 1, dá 5. E 2 tira 2, 0. Agora é só lembrar que número vezes 7 dá próximo de 54. É o 7, né? 7 vezes 7, 49. Então, ó, 7 vezes 7, 49. 49, então vou prestar aqui, vai sobrar 14 tira 9, dá 5. E 4 tira 4, 0. Isso aqui é o resto, que é menor que o divisor. Acabou minha conta por aí, eu vou somar para ver o resultado. 137, 137, né? 137 é a minha resposta. Tá bom? Vamos ver o próximo aí, atividade 3. A atividade 3 agora são as ideias associadas à multiplicação. Ler, interpretar e resolver as situações problema propostas no quadro a seguir. Então, a gente vai ter que ler, interpretar e resolver. Então, quadro de situações problemas, problema da multiplicação. Primeiro problema. Para um passeio da escola, cada criança levou 2 lanches. Ao todo, 16 crianças foram a esse passeio. Quantos lanches levaram? Então eu vou pegar o 16 crianças, cada criança levou 2 lanches, então vezes 2. 2 vezes 6, 12, sobe 1. Opa, 12. 2 vezes 6, 12, sobe 1, desce 2. 2 vezes 1, 2, mais 1 que subiu, 3, 32. Então, resposta, 32 lanches foram levados. 2. Mariana pretende fazer vitamina. Tem 6 tipos de frutas e pode bater com água, leite ou laranja. Para cada vitamina, usa uma fruta e um tipo de líquido. Quantos sabores de vitaminas diferentes Mariana poderá fazer? Então, se ela tem 6 tipos de frutas e 3 tipos de líquido, é só ela multiplicar 3 por 6, 18 tipos de vitaminas diferentes. Então, 6 frutas vezes 3 tipos de líquido, 3 vezes 6, 18. 18 tipos, tá? Vamos ver. Exercício 3.
Nelson comprou 3 camisetas por R$ 20 cada. Quanto pagará se comprar 6 camisetas iguais a essa? Então, 3 camisetas, ele pagou R$ 20 cada camiseta. Se ele comprasse 6, ele pagaria quanto? Bom, cada camiseta custa 20, é só fazer 20 vezes 6. 6 vezes 0, 6 vezes 2. Então, a resposta, ele pagaria R$ 120. Problema 4. No anfiteatro da escola, as poltronas estão dispostas em 8 fileiras e 9 colunas. Quantos lugares há no anfiteatro? Então imagina que aqui o anfiteatro tem uma forma retangular. Aqui ela tem 8 fileiras por 9 colunas. Quantos lugares há no anfiteatro? Só a gente multiplicar 8 por 9, né? Então vai ficar 8 vezes 9, 73, ou 72 poltronas. 72 poltronas. Essa é a resposta. Problema 5. Tiago tem R$ 75 e André tem o dobro. Quantos reais tem André? 75 vezes 2. Né? O dobro de 75 é multiplicar por 2. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 7, 14. Mais 1 que subiu, 15. Então, resposta aí. O André tem R$ 150. Exercício 6. A figura a seguir representa uma calçada que foi ladrilhada. Então aqui a calçada cheia de ladrilhos, azulejos. Como você pode calcular o número de ladrilhos usados sem contar um a um? Então eu conto as linhas, né? Quantas linhas tem, quantas colunas tem e multiplico. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Vezes, agora eu vou contar as colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. 5 vezes 6 é 30 ladrilhos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 5 por 6, 30. Tá? A gente não precisa ficar contando um por um. Ver quantos tem nas linhas, nas colunas e multiplica. Aí o exercício 7 agora. Fernando tem 13 anos e seu primo Joaquim tem 6 vezes mais. Quantos anos tem Joaquim? Então, eu vou fazer 13 vezes 6. 3 vezes 6, 18, sobe 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Então, Joaquim tem 78 anos. E o exercício 8. Márcia pretende fazer uma festa de aniversário e servirá sanduíches. Para fazer os sanduíches, comprou 2 tipos de queijo, 3 tipos de patê e 4 tipos de pães. Quantos tipos diferentes de sanduíches poderá servir, sabendo que todos vêm acompanhados de um tipo de pão, um tipo de queijo e um tipo de patê? Então a gente multiplica todas as nossas possibilidades, né? Então, ó, ela tem 2 tipos de queijos, então 2 vezes 3 tipos de patês, vezes 3, e 4 tipos de pães, vezes 4. Então 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 4, 24. Então, resposta, ela poderá fazer 24 tipos diferentes de sanduíches. Então, ela vai conseguir fazer 24 tipos de sanduíches diferentes, tá? Vira a página. Acho que
A gente vai agora para a atividade 4. Então, vamos lá, atividade 4. Ideias associadas à divisão. Analise as seguintes situações problema e as resolva pelo procedimento que considerar mais conveniente. Então, eu vou fazer de um modo aqui, mas vocês podem resolver as divisões da maneira que vocês mais gostarem, que acharem mais fácil, tá? Então, os alunos do 6º e 7º ano da escola pretendem formar times de basquete. Cada time é formado de 5 jogadores. Quantos times podem ser formados com 105 alunos? Então, quantos grupinhos de 5 eu consigo fazer com 105 alunos? Então, tem que pegar os 105 e dividir em grupinhos de 5. Vamos ver quantos vão dar. Então, eu junto aqui o 10, 1 e o 0, 10. O 5 cabe 2 vezes, 2 vezes 5, 10. Sobra 0. Abaixa o 5. Uma vez. 5 vezes 1, 5. 5 tira 5, 0. Então, é possível criar 21 times. 21 times. Exercício 2 agora. Os 135 alunos do 7º ano da escola farão apresentações na feira cultural. Pretendem formar 5 grupos de alunos com a mesma quantidade em cada grupo. Quantos alunos haverá em cada grupo? Então, ele vai pegar os 135 alunos e dividir eles em 5 grupos. Aí a gente vê quantos alunos vão ficar em cada um desses grupos. Então, aqui eu junto 1 com 3. Aí o 5 cabe 2 vezes. 2 vezes 5, 10. 10 para 13, sobra 3. Abaixa o 5. Aí 7. 7 vezes 5, 35. 35 para 35, 0. Então, cada grupo vai ter 27 alunos. Então, cada grupo tem 27 alunos. Então, serão 5 grupos de 27. Exercício 3. O Carlos, ele tem uma granja e ele recolheu 468 ovos de galinha no dia anterior, né, ontem. Ele pretende armazená-los em caixas com 12 ovos. Então, tem que pegar esses 468 ovos e fazer grupinhos de 12. Então, dividir por 12. 468 dividido por 12. Quantas caixas ele vai usar? Então, se eu pegar 468 e dividir por 12, quantas caixas, né? Quantos grupinhos eu vou ter? Quantas caixas eu vou usar? O resto vai me falar se vão sobrar ovos ou não. Então, se der resto 0, não vai sobrar ovo. E se der outro tipo de resto, né? Quer dizer que sobra, e a gente vai descobrir quantos. Vamos fazer aí a continha. Ó, o 12, ele cabe 3 vezes dentro do 46, que eu sei que 3 vezes 12 dá 36. Vou colocar aqui, ó, 36. 6 tira 6, 0. 4 tira 3, 1. Sobra 10. Aí eu baixo 8. O 13, ou o 12, ele cabe 7 vezes, ou 9 vezes. 9 vezes dentro do 108, né? 9 vezes 12, 108. Vai sobrar 0. Vou fazer a continha aqui só para vocês verem, ó. 9 vezes 2, 18. Sobe 1. 9 vezes 1, 9. Mais 1, 10. 108. Então, 9. O 12 cabe 9 vezes. Então, vou usar 39 caixas. Não sobrarão ovos. Não sobrarão ovos. E essa é a resposta. Vamos ver aí o 4. Quantos reais receberá cada um dos 4 sobrinhos de Cristina, se for dividida igualmente a quantia de R$628? Então, eu vou pegar R$628, dividir entre os 4, para ver quanto cada um aí vai receber. Então, ó, não preciso juntar, né? Ó, o 4, ele cabe no 6, então não preciso juntar, ele cabe uma vez dentro do 6. 1 vezes 4, 4, e aí sobra 2. Abaixa agora o 2. 22, o 4, ele cabe 5 vezes, né? 5 vezes 4 é 20, ó. E aí vai sobrar 2. Aí abaixa o 8. E o 4, o 4 cabe 7 vezes dentro do 28. 4 vezes 7, 28. Sobra 0. Então, cada um
receberá R$ 157. Vamos para a próxima habilidade, habilidade 04, identificar diferentes representações de um mesmo número racional. Então, os números racionais eles podem ter diversas formas para representar. Isso que a gente vai ver aí. Então, ó, atividade 1, fracionando figuras. Item 1, represente por meio de uma fração a parte pintada das figuras a seguir. Então, como que a gente representa uma figura que está pintada por uma fração? Então, o número de baixo, que a gente chama de denominador, indica em quantas partes eu dividi a minha figura. Eu dividi a figura em 1, 2, 3, 4. Dividi a figura em 4 partes. O número de cima da fração, que a gente chama de numerador, ele indica pra gente dessas 4 partes que eu pintei aqui, que eu dividi aqui, quantas eu usei, quantas que eu pintei. Pintei 1, 2, 3. Então aqui a fração 3/4. Vamos ver aqui a letra B. A figura foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividi em 8. Dessas 8, quantas que eu pintei? 1, 2, 3. Então, essa parte pintada aqui, ela é 3/8. Vamos ver a letra C. Dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividi em 8 partes. Dessas 8, eu pintei 1, 2, 3, 4. 4/8. De 8 partes, eu pintei 4. Pintei metade da figura, né? Aqui, vamos ver quantas partes eu dividi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividi em 10 partes. Dessas 10, eu pintei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Aqui a letra E, dividi em 4 partes. E pintei uma parte. 1/4. Item 2 agora. Pinte a fração que corresponde à parte cinza em cada uma das figuras apresentadas a seguir. Então, letra A. A letra A eu dividi em 2 partes. Então, só pode ser essa ou essa. Dessas 2 eu pintei uma. Então, a fração é 1/2. Dividi em 4 e pintei uma. 1/4. Aqui, ó. Dividi em 3 e pintei uma. 1/3. Essa aqui, dividi em 4 e pintei 3. 3/4. Essa última, dividi em 3 e pintei 2. 2/3. Agora, item 3. Responda qual o significado da parte superior da fração. Indica a parte de cima, o número de cima, indica quantas partes eu pintei. Quantas partes foram pintadas. Certo? Então, ó, aqui eu pintei uma parte, aqui eu pintei uma parte, aqui eu pintei uma parte, aqui eu pintei 3 partes, aqui eu pintei 2 partes. Vamos virar a página aí. E a letra B, qual o significado da parte inferior da fração, o denominador? Ele indica em quantas partes o inteiro ou a figura, né, foi dividido. Tá, então, olhando aqui atrás de novo, ó. Aqui eu dividi em 2 partes, aqui eu dividi em 4 partes, aqui eu dividi em 3 partes, aqui eu dividi em 4 partes e aqui eu dividi em 3 partes. Então, o número de cima indica quantas partes eu pintei. E de baixo, quantas partes o inteiro foi dividido. Agora aqui, ó, represente a fração correspondente nas figuras a seguir. Então aqui tem a fração 1/2, eu tenho que representar dentro dessa figura a fração 1/2. Então eu vou dividir por 2, ó, a figura eu vou dividir em 2 partes.
Dessas duas partes eu vou pintar uma. Posso escolher qualquer uma das duas aí. Aqui, ó, eu vou dividir em 4 partes. Então, vou dividir em 4. E vou pintar duas. Uma, duas. Letra C, eu vou dividir em 8 partes. E vou pintar 4. Ó. Uma, duas, três, 4. Se a gente observar essas três figuras aqui, aqui eu pintei uma, aqui eu pintei duas, mas se juntando as duas dá a mesma coisa que uma daquela lá de cima. E aqui eu pintei 4, mas juntando as 4 dá a mesma coisa que as partes que eu tenho lá em cima, dá a mesma coisa que metade, né? Então aqui eu pintei metade da figura, aqui também pintei metade da figura, e aqui eu também pintei metade da figura. O que isso significa? Que essas três frações aqui, elas são equivalentes. E o que são frações equivalentes? São frações representadas com números diferentes, mas que na verdade representam a mesma parte, representa a mesma coisa, o mesmo número. Então, 1/2 é metade, 2/4 é metade, 4/8 também é metade. Então, 3 frações diferentes, mas que representam a mesma quantidade, que é metade. Aqui, ó, 2/3, 2/3. Então, vou dividir em 3 partes. Dividir em 3 e pintar duas. Uma, duas. Aqui 4/6 eu divido em 6 partes. Ó, então divido aqui. Dividir em 6. E aí eu vou pintar 4. 1, 2, 3, 4. Aqui é 8/6. Então vou dividir aqui em 6 partes. Veja. Dividir em 6 partes. E eu tenho que pintar 8. Então vou pintar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que eu pintei só 6 partes, mas ainda eu preciso pintar mais 2 partes para chegar em 8. Então eu faço o que? Um outro desenho aqui, ó. Um outro inteiro. Pode fazer aqui embaixo mesmo, não tem espaço, né? Vou dividir de novo em 6 partes, ó. Um outro inteiro dividido em 6 partes. Aqui eu já tinha pintado 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda falta pintar mais 2, ó. 6, 7, 8. Então, 6/8 é um inteiro e mais 2 partezinhas de 6, tá? Então, não esqueçam disso. Sempre que o numerador for maior que o denominador, eu vou precisar desenhar outra figura para pintar as partes que ainda faltam, tá? Item 2. Então, aí, utilizando tampinhas, calcule as frações pedidas e complete o quadro a seguir. Então, o total de tampinhas que eu tenho são 36. E a fração que eu preciso calcular é 1/2. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o 36 e dividir em 2 partes iguais. E dessas partes eu vou tomar uma e essa vai ser a minha resposta, tá? Ó, 36 dividido por 2 partes iguais. 36 dividido por 2. Então, 3 dá 1 aqui, né? 2 vezes 1, 2 para 3, sobra 1, abaixo 6, 16, cabe 8 vezes, 2 vezes 8, 16, para 16, 0. Então, vou ter 18 tampinhas, tá? Então, essa fração representa metade, né? Então, metade de 36, 18. Observa que aqui na fração seguinte, na de baixo, eu tenho 2/4, que também é a mesma fração que o meio, né? São frações equivalentes. Veja, ó. A metade do 4 é 2, a metade do 2 é 1. Nessa de baixo também, ó, a metade do 6 é 3, a metade do 8 é 4. Então, todas essas 4 primeiras frações estão representando a metade. Então, todas deverão ser a metade do 36. Então, aqui também dá 18, aqui também é 18 e aqui também é 18. Então, a metade de 36 é 18, a metade de 36 é 18. A metade de 36 é 18. Fácil, né? Mesma coisa aqui, ó. 36 e eu quero calcular 1/3. Vou pegar o 36, dividir em 3 partes iguais e pegar uma. Então vai ser assim, ó. 36 dividido por 3 dá 1, sobra 0, baixo 6. O 3 cabe 2 vezes ali no 6, sobra 0. Então vai dar 12. A fração 2/6 e a fração 1/3 são equivalentes. Então aqui também vai dar 12.
Vamos fazer a continha para vocês verem que vai dar 12 mesmo. Ó. 36 dividido por 6. 36 dividido por 6. Eu divido pelo de baixo e o resultado eu multiplico pelo número de cima. Então, eu divido por 6 e tomo duas partes. Então, ó, 36 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36, para 36, 0. Dividir pelo de baixo. Agora, multiplica pelo de cima. Vezes 2. 6 vezes 2, 12. Então, é o mesmo resultado. Então, essas duas frações são equivalentes. Vamos ver aqui as duas últimas agora. Ó. 36, eu tenho que calcular um quarto. Então, um quarto. Vou pegar o 36, dividir por 4, tomar uma. Então, ó, 36 dividido por 4 dá 9. 4 vezes 9, 36. Vezes 1, 9 mesmo. 2 oitavos, veja que são frações equivalentes também. 1 quarto e 2 oitavos. Então, 36 dividido por 8 vezes 2 vai dar 9 também. Ó, 36 dividido por 8. Então, aqui vai dar 4 vezes 8, 32. Sobra 4. Põe 0 e vírgula, né? 8 dividido por 40 dividido por 8 dá 5. 8 vezes 5, 40. Para 40, 0. E agora eu multiplico por 2. Divide pelo 8 e multiplica por 2. Vezes 2. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Que é a vírgula. 9,0. Que dá 9. Mesmo resultado que o de cima. Então, as duas frações aqui também são equivalentes. Continuando aí, então, atividade 3. Frações decimais. Língua materna e a linguagem matemática. Item 1. Calcule e registre o que está proposto no quadro a seguir. Utilize a calculadora para realizar os cálculos. Então, para a gente fazer as divisões, a gente pode usar a calculadora. Eu vou usar a calculadora do meu PC que está aqui do lado, tá? Então, ó, 1 dividido por 2. Qual é a representação fracionária? Então, toda divisão eu posso representar de uma maneira fracionária. Como? O primeiro número é o número de cima e o segundo número, o número de baixo. 1 dividido por 2 fica 1 sobre 2. Como que a gente lê, né? Qual que é a escrita, a leitura dessa fração? 1 meio. 1 meio. Ou uma metade. A representação decimal. Pega a calculadora e faz 1 dividido por 2. Vai dar 0,5. Como que a gente escreve, como que a gente lê esse número 0,5? Na verdade, a gente chama de 5 décimos. 5 décimos. Porque a gente já sabe que essa ordem, né, a primeira casinha depois da vírgula aqui, para a direita, a gente tem a casinha dos décimos. Então, a gente fala 5 e o nome da casinha decimal, que é décimos. A segunda casinha é centésimo, a terceira casinha é milésimo. Então, aqui eu tenho 5 décimos. Vamos ver aqui 1 dividido por 4. Então, 1 em cima, 4 embaixo. 1 quarto. 1 quarto. Pega a calculadora e faz aí. 1 dividido por 4. Quanto deu aí? 0,25. Como que a gente lê esse número aí? Então, eu leio 25, 25, e eu falo o nome da última casinha, né? Então, ó, décimos, centésimos. Então, eu tenho 25 centésimos. Uma casinha a gente chama de décimos, duas casinhas, centésimos. Agora aí, ó, 1 dividido por 5 forma a fração 1 quinto. Então, escrevo aqui 1 quinto. E aí eu faço a continha de dividir aí na calculadora. 1 dividido por 5, quanto dá? 0,2, né? Como que a gente lê esse número aqui, 0,2? O 2 está na casinha dos décimos. Então, a gente lê 2 décimos. Certo? Aí agora, 1 dividido por 8 é 1 oitavo. 1 sobre 8. 1 dividido por 8, 1 dividido por 8. A gente lê 1 oitavo. 1 oitavo. Dividindo
1 por 8 vai dar, vou fazer aqui, ó. Zero vírgula 125 ou 125 milésimos, lembra, né? 3 casinhas a gente chama de milésimos, então vou colocar aqui, ó, 125 milésimos, que é um I, hein? 125 milésimos. Agora vamos ver aí para baixo. 2 dividido por 4, 2 quartos. Como que a gente lê? A fração 2 quartos. Vamos lá, divide 2 por 4, vai dar 0,5. Como que a gente lê esse número? Ó, a mesma coisa que lá em cima. 0,5 a gente lê 5 décimos. 5 décimos. 2 dividido por 5, 2 quintos. Vou escrever aqui, ó, 2 quintos. Então vai dar 0,4. Que a gente lê 4 décimos, ó, o 4 está na casinha dos décimos. Então 4 décimos. A gente lê o número que está aqui e fala o nome da casinha que ele se encontra, tá? 2 dividido por 8, então vai dar 2 oitavos. Vamos colocar aqui, ó, 2 oitavos. 2 oitavos vai dar 0,25, que a gente fala o nome do número e o nome da última casinha, 25 centésimos. Duas casinhas são centésimos. 25 centésimos. 2 dividido por 10. 2 dividido por 10. 2 em cima, 10 embaixo. 2 décimos. 2 décimos. E aí a gente vai fazer a continha, dividir 2 dividido por 10. 0,2. Como que a gente lê esse número? O 2 está na casinha dos décimos, então a gente lê 2 décimos. Olha que legal. O 2 décimos a gente pode escrever 0,2 e 2 sobre 10. Então, ó, 2 décimos a gente lê a fração e 2 décimos a gente também lê o número decimal, tá? Aí 3 dividido por 4. 3 dividido por 4. Como que a gente lê? 3 quartos. Faz a continha, 3 dividido por 4 vai dar 0,75. Como que a gente lê esse número? 75, e tem duas casinhas, a gente fala centésimos. Então, 75 centésimos. Legal, ó. 3 dividido por 6. 3 em cima, 6 embaixo. Então, vai dar 3 sextos. A gente lê, né? 3 sextos. Pega a calculadora, faz 3 dividido por 6. 3 dividido por 6 vai dar 0,5. Como que a gente lê esse número? 5 na casinha dos décimos, ó. Então, lê o número 5 e fala a casinha que ele tá. Décimos. 5 décimos. 4 dividido por 4. 4 em cima, 4 embaixo. 4 quartos. 4 quartos. 4 dividido por 4 dá quanto? 1. E aqui, então, como que a gente lê? 1, né? Uma unidade ou 1 inteiro. E 4 dividido por 8. 4 em cima, 8 embaixo. Faz na calculadora, 4 dividido por 8. Como que a gente lê? 4 oitavos. 4 oitavos, fazendo a continha aí na calculadora, dá 0,5. 5 décimos, né? 5
décimos. Dá uma olhadinha aí que eu tava com a página aí pra baixo. Talvez vocês não tenham visto eu escrevendo aí agora. Subir aí a folha pra vocês olharem, tá? Qualquer coisa dá um pause pra ver com calma e depois dá play de novo. Aí então, para finalizar nossa atividade, tem a letra B, registro que descobriu realizando as divisões. Então, descobrimos que algumas divisões deram o mesmo resultado, o que nos indica que essas frações são frações equivalentes. Por exemplo, a fração 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, todas essas frações são equivalentes a 5/10. Se eu dividir o de cima pelo de baixo, eu vou obter o número decimal 0,5. Outra coisa que eu posso observar é que o número de cima é metade do número de baixo. Então, qual que é metade do 2? É 1, metade do 4 é 2, metade do 3 é 6, ou metade do 6 é 3, metade do 8 é 4, metade do 10 é 5. Então, isso daí indica que todos esses números representam a metade. Ok? Letra C. Quais regularidades foram observadas? Então, uma delas foi 1/2. Se eu multiplicar 1/2 por 2 em cima e por 2 embaixo, eu vou obter a fração 2/4. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Então, é a fração equivalente. Se eu multiplicar por 3 em cima por 3 embaixo, eu vou ter 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Então, eu encontro outra fração equivalente, assim por diante. Cada vez que eu multiplico os dois números de cima e de baixo por um número natural, eu vou encontrar uma outra fração equivalente. O que eu também descobri é que se a fração 1/4 ela vale 0,25 ou 25 centésimos, se eu multiplicar 3 vezes 1/4, eu tenho 3/4. Então, é a mesma coisa que multiplicar 3 vezes 0,25, que é igual a 0,75 ou 75 centésimos. É isso.